E aconteceu, senhoras e senhores, o Procon de São Paulo multou a Apple em 10 milhões e meio de reais. E, aliás, a gente já meio que se corrigiu no podcast passado. A gente levantou uma certa dúvida aqui se o Procon teria jurisprudência ou capacidade de multar alguma empresa. E enquanto a gente estava gravando, teve alguém comentando aqui no chat ao vivo do YouTube que sim, acho que era até um advogado, enfim, era alguém da área falando que ele poderia aplicar a multa sim. Mas assim, é uma aplicação que a empresa talvez pode se negar a pagar, sabe? Não é uma multa tão oficial assim. Eu não sei exatamente como colocar a coisa, mas assim, não é porque ele multou que a Apple vai pagar agora. Ela É, ainda vai é, recorrer, é claro, ela né? pode recorrer, pelo que eu entendi aqui, que a gente já recebeu algumas mensagens disso. Ela pode recorrer administrativamente ou judicialmente. Ela pode usar os dois caminhos. Mas foi até o Pablo que me mandou aqui uma DM. Ele disse que, mas em regra, o judiciário ele não revisa essas multas administrativas. Então, na teoria, multou, tá multado, né? E a- Agora, tem esse teto, né, de 10 Então, milhões. eles foram no teto, né? Porque Aliás, tem a até ver passou o teto. tem a ver com o faturamento da empresa, se eu não me engano, ou o faturamento do produto atrelado à multa. E aí, pô, Daí estamos por falando aí de vai. Apple, de iPhone, meu amigo. É teto, qualquer coisa vai ser o teto, né? Porque é muito, muito dinheiro envolvido. Então, vai ser qualquer coisa que pegue aí o iPhone vai chegar nesses 10 milhões aí. Mas assim, ele chegou a 10 milhões. A expectativa, o que estava nos rumores, é que o Procon iria multar a Apple pela ausência de carregador na caixa dos iPhones. E não foi só isso. Isso está incluso também na multa, mas eles combinaram com outras coisas na multa, outras duas coisas, na verdade, para chegar nesses 10 milhões e meio. Uma é a ausência de carregador, dizem que é abusivo, que é um item essencial, aquilo que a gente já sabe. Multaram a Apple também sobre propaganda enganosa sobre iPhones resistentes à água, o não cumprimento da garantia quando o iPhone é molhado, eles dizem que foi dano acidental e tal. E tem mais uma coisa, né, Edu? Teve isso da água que foi relacionado ao iPhone 11, né? Porque na verdade poderia funcionar para todos os Qualquer um. iPhones, mas o problema maior, que parece que ela negou assistência para os consumidores e tudo, foi na época do iPhone 11, do que está lá documentado. Cláusulas abusivas, eu acho que é o Então, outro acho que a ponto. cláusula abusiva tem a ver com com outros dois problemas. Um é com aquele fato da Apple reter o aparelho e ela fazer uma cobrança por exemplo, você vai consertar a câmera e aí a Apple fala que, ó, pode ser que eu não troque a câmera, pode ser que eu tenha que trocar o dispositivo inteiro e você tenha que pagar aqui, em vez de, estou chutando valores aqui, tá? A câmera custa R$ 300 e o aparelho novo custa 1.500. E aí fala, não dá para trocar a câmera, eu vou ter que trocar o aparelho inteiro. Você já paga 1.500 ali meio que adiantado, né? Você já deixa o seu cartão habilitado para esse pagamento Um calção, né? caso a Apple tenha que fazer isso, tenha que fazer essa troca. E aí isso foi considerado meio que abusivo, uma cláusula abusiva, porque você não é obrigado a fazer esse tipo de coisa e tudo. Tem outro ponto também relacionado à garantia, que é danos cosméticos, que ela não necessariamente cobre. Não necessariamente não, né? A garantia diz que não cobre, e aí Não cobre. tem essa questão de cláusula abusiva também, até porque dano Posso cosmético é uma colocar uma coisa lenha na muito fogueira aqui? interpretativa, né? É uma coisa muito subjetiva, que o que é cosmético e o que não é. Então, Colocando lenha na fogueira, eu de fato achei que a Procon não ia conseguir multar a Apple. Acabei pagando a língua, né? Aconteceu. vai pagar Mas a língua agora a também esse pergunta. ano com o Nubank no Apple Pay, hein? Vai se preparando aí. Não vou, esse não vou, não esquece. Mas assim, uma coisa que eu queria saber, e a opinião de vocês de verdade. Só aconteceu isso porque é a Apple. Será que a Samsung vai ser multada? Será que a Então, Xiaomi vai cara, ser multada? a Será que essas Samsung outras empresas vão ser multadas, entendeu? A Samsung fez um Porque. acordo com o Procon de distribuir carregador de graça na pré-venda por 2 ou 3 meses. Ou seja, depois não vai distribuir carregador E e tá aí? tudo bem. Mas isso é Tá justo? tudo bem. Isso é justo? Isso é Então, é muito correto? esquisito, né? É É muito muito esquisito esquisito. porque Eu, eu ainda você acho. fala assim: "Ah, beleza, eu tô errado", né? Então, na teoria ela assumiu o Tô erro, falou: "Eu tô cometendo errado. um crime, Eu tô né? Tal, errado, então eu vou mas dar aqui o carregador por 2, 3 meses e depois eu vou voltar pro erro". E aí tá tudo bem? Pode, né? Se então a Apple tivesse feito um acordo, né, não teria isso.
Então é Esquisito. inverso, Então, né? Mas isso é meio estranho, né? É pegar e fazer um acordo prévio, mesmo sabendo que, na teoria, o que aconteceu é, a partir do momento que o Procon multa, quer dizer que algo errado estava sendo feito. Então, você pode fazer um acordo prévio para permitir que você cometa o erro no futuro? É meio Mas foi o que o estranho, Rafa assim. falou também. Pô, não necessariamente tem a ver. Isso foi um dos negócios, né? Um dos pontos lá da reclamação do Procon. E eles, eu penso que justamente para não se basear só nisso, porque abre brecha, né? A gente mesmo comentou no nosso artigo que já teve cliente que processou a Apple e perdeu. Então já existe uma. No judiciário já existe uma jurisprudência aí, né? Tipo, a Apple ganhou, então ela pode usar isso como argumento a favor dela. Aí o Procon foi lá e falou, então vamos listar aqui umas 3, 4 coisinhas aqui para poder já entubar isso tudo e aí se um cair aqui, o outro sustenta, né? Se o outro caiu, tem mais um aqui para sustentar. Então, Assim, difícil. mas assim, analisando rapidamente aqui tudo que está incluso nessa determinação, nessa multa do Procon, o Procon está fazendo o papel dele, que é de proteger o consumidor. Então, tudo que ele está fazendo ali é válido. Mas eu acho, e a gente já discutiu várias vezes aqui no podcast, que a parte do carregador incluso pode prejudicar o consumidor mais do que ajudar. O resto tudo, cláusulas abusivas, a questão da garantia de iPhone resistente à água, isso daí é ridículo a Apple não cobrir isso. Uhum. Ela Isso promove, eu acho, bota em isso propaganda. Putz, Sim. é vergonhoso. E É um sempre. ganho de causa fácil. Sim. A gente tem artigos no site já de anos atrás sobre isso. Isso daí é uma palhaçada. Agora o carregador, gente, é só você pensar, vai obrigar a gente a colocar o carregador? A gente aumenta os R$200 do carregador no preço do produto. O Procon não pode obrigar a empresa a incluir um acessório e manter o preço dele. Isso é prerrogativa da empresa, é um mundo capitalista. Se ela quiser aumentar R$1.000 o preço do iPhone, na hora que incluir o carregador, ela pode fazer isso. Ele não tem como impedir ela de fazer essas coisas. Então não vai dar bom, sabe? O cenário lindo seria a Apple foi obrigada pelo Procon a dar carregador para todo mundo e os preços vão ser mantidos. Inclusive o Procon conseguiu que a Apple reduzisse o preço dos iPhones no Brasil. Mas não vai acontecer isso. Então eu acho que é uma baita perda de tempo e também nadar contra a maré, né? Porque em pouco tempo a gente já viu que essa política de não incluir esse carregador na caixa vai ser seguida por todas as empresas. A gente está ainda aqui discutindo isso porque é uma coisa muito nova, mas daqui a 3 anos vai estar... Isso não vai existir em lugar mais nenhum e ninguém vai estar falando sobre isso, porque vai virar lugar comum. Sim, e eu prevejo que daqui a 3 anos não vai ter nem o cabo. Pode ser. Se tirarem a porta, não tem por que ter cabo mesmo, né? Qualquer carregador por NFC, indução, né? NFC não, carregador por indução vai vir um iPhone num saquinho. Exato. É que nem Whole Foods, você vai lá, né? Exato, e protegendo o meio ambiente e tudo. Aí, cuidado, não molha o teu iPhone não, que ele pode se dissolver na água. Pronto. Desde 2017 eu não uso cabo mais. Eu uso o carregador por indução. Então, assim, vai chegar um ponto que a Apple vai fazer isso e não vai botar mais. Isso aí é o que... sem cabo, mas... Eu também não uso cabo, só uso carregador por indução. E o fato de ela ainda incluir o cabo ajuda ela nessa polêmica, porque o adaptador de tomada é dispensável no sentido de que você pode usar o cabo por si só para carregar o iPhone, ligando ele no computador ou ligando ele em qualquer outro carregador que você já tem. Então, é uma discussão bizarra. Ninguém aqui do podcast apoiou a retirada do carregador, mas que tem argumento a favor dela, tem. Tipo, ela ainda está entregando. Mas também tem contra, viu, Rafael? Tem. Lógico, tem muito contra. Então, deixa o pau quebrar, deixa o pau torar lá. Enquanto isso, a Apple tá só ganhando. Exato, só assim, clim, 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 deixa o pau torar, pronto. Mas assim, eu gostei da aplicação da multa, porque eu acho que pelo menos a coisa fica um pouco mais oficial, um pouco mais séria. Porque aquelas notificaçõezinhas que o Procon dá pra Apple toda hora e ela ignora solenemente, não dão em nada, né? Agora, alguma coisa tem que acontecer, né? Tipo, ela não vai ignorar isso, ela vai ter que, no mínimo, recorrer. Então vai ter algum imbróglio aí pra gente acompanhar. Olha só, vi até o Julian comentando, o Kindle nunca veio com carregador. Eu tenho Kindle desde 2014 e o Kindle nunca veio.
Kindle, Ninguém reclamou qualquer- da Amazon. Mas Qualquer mas fone de se o ouvido- Kindle fosse da Apple, pô. O Alisson, o Alisson também botou ali, por que o Apple Watch pode ser vendido sem carregador, né? Procon não falou É a nada do mesma Apple coisa. Watch. Fone de ouvido também, Bluetooth nenhum vem com carregador. Você compra, desde a época que a gente era criança, você compra aparelho a pilha, não vem com pilha. Uhum. Eu comprei uma luminária, que ela é carregador por indução do Calunga, não veio com carregador, só o cabo. Ninguém botou. Eu sinceramente, eu acho que pior do que o iPhone vir sem carregador é o MagSafe Charger vem sem o carregador. Ela vem de um carregador sem carregador. Isso daí, meu amigo. Não, ela vem de um adaptador de indução. Isso Ela vem aí. de um adaptador de indução. É pra trocar o cabo por ele.